juntos no Momento Cidade Entrevista, dentro do Manhã Cidade. Sejam todas bem-vindos e bem-vindas ao Cidade Entrevista de hoje. Estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a Natália Tiburtino, diretora do Departamento Municipal de Trânsito de Riacho das Almas. Ela veio conversar sobre a política municipal de trânsito em Riacho das Almas, como que está sendo montar esse departamento. O departamento é novo, criado nessa gestão atual lá do prefeito Dió, lá em Riacho das Almas. Então ela já está aqui à minha direita na bancada e à sua esquerda aí na tela da Rádio Cidade, na experiência Rádio Cidade. Inclusive, já faço convite para você, né? Você já pode acompanhar a gente tanto pelo Flixicidade, que você baixa rapidinho no Android, no iOS, tá certo? E acompanha toda a nossa programação, ou então no YouTube também. Nosso canal no YouTube é o Rádio Cidade 99.7 Reportagens, tá certo? E aí você aproveita, se inscreve no canal, dá o like aí pra gente também, né? E acompanha toda a programação que a gente sempre tá colocando, os cortes, os recortes, o ao vivo também pelo YouTube, tá bom? Pois bem, a Natália já está aqui, eu já vou agradecendo. Primeiramente, muito bom dia, Natália. É um prazer tê-la aqui pela primeira vez no Cidade Entrevista. E para falar de políticas públicas municipais e uma política pública fundamental para a vida das pessoas, para a qualidade de vida de uma cidade e para a organização em geral também, né? Que é a questão do trânsito. E aí a minha primeira questão já aproveitando sua presença, olha, Riacho das Almas é uma cidade importante na região, mas é uma cidade considerada pequena em relação ao tamanho com outras cidades maiores, que às vezes que existem cidades bem maiores. Mesmo assim, a gestão lá aproveitou e fez um departamento de trânsito. E aí eu queria já lhe perguntar isso nunca não existia um departamento desse tamanho lá, e agora tem, né? Por que a necessidade de um departamento de trânsito em Riacho das Almas, né? Há quanto tempo ele existe, né? E como é que ele foi pensado? Ele foi pensado para quê, né? Dentro dessa estrutura de Riacho das Almas. Seja bem-vinda à Rádio Cidade. Bom dia, Marco Aurélio. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. E eu queria agradecer o espaço por ter a oportunidade de falar sobre o trânsito de Riacho das Almas, né? A gente está com o Departamento de Trânsito desde abril do ano passado, que foi quando foi aprovada a lei na Câmara, que passou por a segunda aprovação, né? Pela segunda vez que passou pela Câmara, que foi aprovado para ser realmente efetiva. Então, a gente passou por uma sabatina na Câmara, onde foi aprovado por unanimidade pelos vereadores. E a ideia da implantação do Departamento de Trânsito na cidade de Riacho é para justamente organizar o que estava se tornando uma problemática considerável na cidade. Então, é uma cidade pequena, que a gente tem uma limitação nas vias da cidade, mas que com a ascendência, né, com a implantação de novos comércios, acaba que muitos veículos de outras cidades vão para a cidade para fazer o abastecimento normal, né, de carga e descarga, e acaba tornando a cidade um pouco cheia de trânsito. Então, surgiu daí a problemática. Então, o foco maior do tráfego, da problemática do tráfego da cidade estava sendo o centro da cidade. Então, quando a gente viu a necessidade de fazer a implantação do Departamento de Trânsito, a gente começou primeiro fazendo o projeto do plano de mobilidade. Então, a gente reuniu, né, todo o departamento de criação de projetos lá da prefeitura, e que são a parte de engenharia, a parte dos arquitetos, dos urbanistas, que foi quando a gente pensou e planejou como ficaria a mobilidade na cidade. Então, o plano de mobilidade ele não abrange toda a cidade, ele abrange o foco maior, que seria da carga e descarga, que é onde tem a parte central, ali perto da prefeitura, na parte central onde é concentrado os comércios. Que é exatamente onde tem onde está o maior problema de organização do trânsito, né? Porque a falta de organização estava atrapalhando o próprio comércio, não era, Natália? Isso. O próprio comerciante ele era o principal agente de dizer que está precisando de organização. Então, a gente levou em consideração tudo, não somente a mobilidade dos veículos em si, mas o que ajuda até o próprio comerciante. Então,
O nosso plano de mobilidade, que eu sempre costumo dizer, ele não é um plano fixo, ele é um plano mutável. Então, a gente está sempre adaptando, coletando dados. Está funcionando aqui? Não está. A gente tem que mudar outra coisa. Então, é um plano que a gente consegue mudar ele de acordo com as necessidades. Isso é importante. Inclusive, esse departamento tem a sua presença, mas também tem um corpo de agentes, né, que está com você no planejamento, na execução também. Ou seja, agente de trânsito, secretários. Como é que é a tua equipe? Como é que tá? Qual é o tamanho da tua equipe lá para dar conta do trânsito em Riacho das Almas? Então, a gente está hoje em dia com 2 agentes de trânsito na rua. A nossa pretensão é aumentar. É tanto que o prefeito, né, ele já aprovou a questão de um concurso. Então, a gente está prevendo mais 3 novos agentes na cidade. Então, 2 ainda é muito pouco para o que a gente pretende, né, abranger. Então, às vezes os meninos estão no centro, aí está descoberta a parte dali da prefeitura, que também é uma problemática por causa dos loteiros. Mas a gente pretende aumentar essa quantidade de agentes. E temos também a Matheus Oliveira, que está junto comigo na parte da gestão dessa questão do trânsito. Então, tem a parte central, né, na hora que o agente está lá orientando o pessoal, que vale salientar. Eles estão, hoje em dia, num trabalho de orientação no trânsito, né, com os condutores, e a gente fazendo a parte administrativa. Ou seja, aí tem um detalhe importante, né, para o ouvinte entender. Riacho das Almas está no começo de uma implementação de uma organização do trânsito. Inclusive, quando a cidade está em crescimento, é a melhor hora mesmo, porque depois que está muito grande, para consertar práticas que estão, acho que deve ser muito mais difícil. E nesse caso, implementou agentes de trânsito na rua. Aí, óbvio, que vem as críticas, né? Muita gente começa a dizer, isso é uma indústria da multa, isso é porque quer arrecadar. Que veja, eu vou fazer um paralelo, Natália, com Caruaru, né? Caruaru está começando a implementar radares, tá? Que ainda não estão implementados. A prefeitura está, inclusive, calibrando os radares. O IPEM, a gente fez entrevista essa semana, o pessoal do IPEM, que está vendo se a calibração está certa, se o aparelho não está aferindo errado, né? E eles, ainda depois disso, de calibrar o material, colocar o material na rua, calibrar o material, vai começar uma campanha educativa, a prefeitura tem dito isso, vai começar uma campanha educativa, aí depois é que vai ter a questão mesmo da punição. Veja, isso é uma cidade do tamanho de Caruaru, 378 mil habitantes na cidade. Mas o pessoal às vezes fica com aquela história, isso é indústria de multa, isso para lá e para cá. Imagina então, em Riacho das Almas, onde logo no centro, onde as pessoas conseguem falar diretamente com o prefeito a toda hora, pelo tamanho da cidade e pela situação. Como é que foi recepcionado isso e o que vocês estão fazendo para não deixar essa ideia influenciar, né, as pessoas a ficarem hostilizando os agentes? Como é que está isso aí? No início, a gente teve uma resistência muito grande em relação à implantação do Departamento de Trânsito, né? E a gente fazer a questão da fiscalização e orientação do que tem que ser feito no trânsito. A gente teve muita resistência, mas, assim, graças a Deus, os meninos eles estão tendo uma boa aceitação também, muito por parte dos comerciantes que viam a necessidade da implantação. Mas a gente ainda vê muita resistência da população. Então, o que a gente está sempre orientando para contornar essa situação? De mostrar para as pessoas que a gente está para ajudar. Não está para dificultar e não está para prejudicar ninguém. Se a pessoa está prejudicando o trânsito, ela está se prejudicando. Então, hoje em dia, a gente está tentando colocar isso na cabeça das pessoas, nessa fase de orientação, de educação realmente no trânsito. E a gente tem um prefeito muito ativo, né, na nossa cidade. Ele está sempre andando ali pelo centro. Ele mesmo vê com os próprios olhos o que está acontecendo na cidade. Então, ele vivencia muito a cidade. Até as próprias pessoas questionam ele, o porquê de ter feito isso. Mas é sempre, a conversa é sempre uma só. É sempre para organizar a cidade. Uma cidade que está em ascendência, que está em crescimento, ela tende a ser uma cidade desorganizada se não houver
um planejamento antes de começar realmente a ficar maior, né, esse fluxo de veículos, a gente tem que se precaver, tem que começar de agora. Então, tem isso. Então, essa questão de indústria da multa, vocês estão tentando educar a própria população para evitar isso. Agora, esse departamento também precisa, já que está intervindo no trânsito, e a gente já fala de mobilidade, Natália, mas antes eu queria perguntar mais sobre obras também. Eu sei que você não é a Secretaria de Obras, tá? Mas vamos lá. Foi necessário implementar obras? Eu estava até acompanhando seu Instagram, vi você acompanhando uma retroescavadeira, acho que um daqueles, né? Um daqueles equipamentos enormes. Ou seja, você está em consonância com outras secretarias, como a de obras, para fazer algumas intervenções na cidade. Que tipo de intervenção está ocorrendo lá e para quê? Então, a gente está sempre tentando melhorar a questão viária, né? Então, sempre atrás de recursos para fazer pavimentações de rua, de fazer adequações, quando necessárias, de sinalização horizontal e vertical. A gente está tendo esse trabalho de, aos pouquinhos, a gente caminhar e fazer a sinalização. Então, recentemente, inclusive, a gente passou por uma reforma na ponte, uma ponte bem decisiva ali no centro da cidade, que é conhecida como a Ponte do Cruzeiro, na rua Walter Braz. Ela estava, por conta de um problema na erosão, acabou que ela estava com risco de desabamento. A gente teve que interditar. Então, foi uma interdição feita do DTM, né, do Departamento de Trânsito, junto com a Defesa Civil. Aí teve que entrar justamente também com a Secretaria de Obras, fazer uma mega operação, contratar funcionário, para realmente porque ali é um ponto muito crucial. Então, a cidade estava um caos. A gente teve que ao fechar a ponte, dois trabalhos, né? Fechou a ponte por necessidade, mas tinha que organizar o trânsito enquanto está fechada e tem que reabri-la, né? E aí tinha que fazer. Aí foi 50 dias com os meninos, assim, focando justamente em ver como é que o pessoal ia fazer o novo percurso, né? Porque estava em um lugar muito decisivo. Quem é de fora da cidade não entende, não sabe por onde é que sai, por onde entra. Então, os meninos estavam ali tendo realmente muita dor de cabeça, mas, graças a Deus, a gente conseguiu resolver essa situação. E acho que foi antes de ontem a gente conseguiu liberar a ponte, e, graças a Deus, está tudo certo, com o trânsito liberado. Então, a gente está sempre fazendo esse trabalho conjunto do Departamento de Trânsito, junto com a Secretaria de Obras. Então, sempre que é necessário, eu convido o secretário de Obras e a gente está sempre dialogando e vendo o que é necessário para melhorar o sistema viário da cidade. Ou seja, então tem diálogo entre as secretarias, né? Isso não é só com o prefeito, não. O Departamento de Trânsito conversa também com as outras secretarias. Agora, um detalhe. O Departamento de Trânsito é ligado na estrutura, na logística, no organograma de Riacho. O departamento responde diretamente ao gabinete do prefeito, está dentro de outra secretaria. Como é que é essa estrutura? Ele está dentro da Secretaria de Administração. O secretário de Administração é o de Alcântara. E a gente está respondendo justamente por essa secretaria. O nosso local de trabalho é justamente na prefeitura. Então, sempre que alguém precisar de alguma informação ou mandar algum ofício, alguma coisa, nos procura sempre na prefeitura. A gente está lá para receber todo mundo. Ou seja, o departamento atende no prédio da prefeitura, isso, que é um prédio central ali em Riacho das Almas, não é isso? Exatamente. Então, para a gente entender essa questão. Agora, além disso, vocês têm políticas para públicos específicos. A gente está falando de organização, mas vamos lá. Tem loteiros, tem os ônibus intermunicipais, que, né, cada um com suas... Tem o trânsito de carro comum, carro de passeio, carro de carga, também motos, tá? Motos, enfim, há uma política para cada... Eu sei que tem a organização geral, mas tem políticas específicas para alguns desses públicos, Natália? Sim, a gente está sempre em comunicação com os gestores, né, da parte dos loteiros, da questão dos ônibus intermunicipais. Porque quando a gente planejou o plano de mobilidade, a gente também sentou e coletar dados para pensar no que está acontecendo com a mobilidade pública, né, justamente com esses veículos públicos, que
estão sempre transportando pessoas para Caruaru, para Ameixas, para Cumaru, para Passira, Limoeiro. Então, a gente sentou e conversou com esses gestores para coletar dados, ver a frota que está sendo utilizada na cidade, esse número, o que está afetando a cidade e planejar o plano de mobilidade também para eles. Então, a gente tem os locais para os loteiros, a gente está pensando justamente também em paradas híbridas, que é somente parada de embarque e desembarque para lotação e ônibus. Então, é uma coisa que a gente está sempre em comunicação com eles para ver o que está funcionando, o que não está funcionando. Isso porque o ônibus a gente já sabe, o ônibus é regulamentado, ele vai parar no local mais específico, que tem um ponto de ônibus ali. Isso, exatamente. O loteiro nem sempre, né? Ele às vezes para na conveniência do passageiro, né? Para aqui na frente aqui da casa de fulano. Vocês estão tentando educar esse pessoal também para evitar, porque às vezes o cara para ali para conveniência de quem está no carro e a inconveniência do restante das pessoas que não tem nada a ver com isso. É um problema sério. Isso não só em Riacho, né, em várias outras cidades. Só que a gente está tentando também os agentes, né, os dois Fábios que a gente tem, os nossos dois agentes, o nome deles são o Fábio 1 e Fábio 2. E eles sempre estão puxando a orelha dos loteiros, que sempre param em fila dupla, justamente porque às vezes não tem lugar para parar. Eles param, é melhor parar no meio da rua e quem está atrás que espere. A gente tenta justamente evitar isso. Nessa questão da educação, a gente puxa muito nisso, de informar para eles, olha, não pode. Às vezes, muitas vezes, os próprios loteiros não acham bom quando eles vêm falar com eles. Só que é uma coisa que é para benefício não somente deles, ou do passageiro, é da cidade, é uma organização do próprio trânsito. Então, quem está acaba formando uma fila, acaba prejudicando o trânsito e até para a própria segurança do passageiro que está descendo. Então, às vezes, vem uma moto... que não espera, né? Passa pela lateral ali, Ave Maria. Entendeu? Então, é muito também por questão de segurança, e a gente preza muito por isso. Passou agora o Maio Amarelo e a gente também tentando conscientizar as pessoas em questão dos acidentes de trânsito, né? Os sinistros de trânsito, que a gente agora está chamando. Mas a gente fez um trabalho tanto no centro, na feira da cidade e ainda mais nas escolas. A gente conseguiu fazer um trabalho muito bom nas escolas, onde foram feitas visitas com essa temática, né, abordando a segurança no trânsito em 100% das escolas. A gente conseguiu atingir um número de 7 mil alunos, que é aquela réplica, né? Se a gente passa para o aluno vai passar em casa, vai falar para o pai, para a mãe, e aí isso acaba sendo um trabalho de multiplicação. E a gente sabe que a gente tem que começar primeiro, a educação ela começa com os pequenos, porque é o condutor de amanhã. Né? Amanhã é eles que vão estar na rua, eles que vão estar justamente no trânsito. Eles já fazem parte do trânsito, mas é uma coisa que a gente quer conscientizar desde cedo para que no futuro a gente seja uma coisa muito mais fácil de se organizar. Perfeitamente. A gente vai fazer o seguinte, Natália, a gente vai continuar com esse papo sobre o trânsito de Riacho, também sobre a educação, né, dos meninos e meninas de Riacho para o trânsito, mas assim... daqui a pouquinho, logo depois do intervalo, é só um minuto. Fica aí. Manhã Cidade. Você está ouvindo o Manhã Cidade, sua revista diária aqui na Rádio Cidade, com Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano. E Nevinha Cama, Mesa e Banho. Bom gosto e requinte para o seu bem-estar. Água Mineral Santa Joana, a melhor e mais vendida água mineral do Brasil, jogando com você o futebol pernambucano. Conheça também os refrigerantes Santa Joana nos sabores laranja, uva, guaraná, limão e cola. Água Mineral Santa Joana, a melhor água mineral do Brasil. Retífica Moura, solução para o motor do seu carro em Caruaru. São mais de 18 anos trabalhando com os motores nacionais e importados. Linha leve e pesada, com alto padrão de qualidade e 100% de garantia nas peças e serviços. Tenha condições especiais, negociando diretamente com o dono. Fale com quem entende. Motores é com a Retífica Moura. Rua Gilberto Freire 22, Vassoural, próxima UPA Estadual. Telefone WhatsApp 999
992889074. Peça já o seu orçamento. Se liga aí! Se liga aí! Você que quer se deliciar com o melhor hambúrguer da cidade, então peça agora no Insanos Hamburgueria. É uma delícia! Dá até água na boca só de pensar. Hambúrguer de todos os gostos, com produtos de alta qualidade. Venha saborear também nossas deliciosas pizzas. E o melhor, o Insanos Hamburgueria disponibiliza de um cardápio variado para o seu almoço. Você sincero. Quem experimenta, vira fã. Insanos Hamburgueria. O mais saboroso. O irresistível. O melhor. Peça já o seu no delivery. WhatsApp 81982814812. Vou repetir, 982814812. Insanos Hamburgueria. Tudo para a sua fome insana. Você sabia que começou o Festival de Inverno da AP Bebidas e está com ofertas imperdíveis? Isso mesmo! Na compra de 6 unidades de vinho, você ganha 6% de desconto. E na compra de 12 unidades, 12% de desconto. Promoção válida para rótulos que não estão promocionados e os vinhos são da sua escolha. Vai perder essa? Eu aposto que não. AP Bebidas, sempre com os melhores rótulos para você. Promoção válida por tempo limitado. Consulte as condições e disponibilidade dos produtos em nossas lojas ou nas redes sociais. Cidade. Crocância e sabor, a mais gostosa tem. Pipoca Bocos não tem pra ninguém. Muitas variedades, muitas opções. Pipoca Bocos ganham nossos corações. Bocos, Bocos, Bocos é a mais gostosa. É a mais gostosa. Rádio Cidade. Na Rádio Cidade, 11h36. Você está ouvindo o Manhã Cidade, sua revista diária aqui na Rádio Cidade, com Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano. E Nevinha Cama, Mesa e Banho. Bom gosto e requinte para o seu bem-estar. Manhã Cidade. WhatsApp Cidade 998780997. Apoio Rockball, o boliche de Caruaru. Estamos de volta no Momento Cidade Entrevista dentro do Manhã Cidade, recebendo a Natália Tiburtino, ela que é diretora do Departamento de Trânsito Municipal de Riacho das Almas. E é um departamento novo, tá? Implementado agora na gestão do Dió Filho, e justamente por isso a gente está conversando com ela para ver como é que está sendo feito esse trabalho, né? Como é que está sendo feita também a recepção da população de Riacho sobre isso, também da população que visita Riacho, e para a gente entender, né, como é que funciona essa política pública na cidade vizinha e importante aqui de Riacho das Almas. Olha, e tem gente mandando mensagem, né, para o nosso WhatsApp, também para o nosso YouTube. O Gildo José da Nova Caruaru, grande Gildo, ele diz: bom dia, professor Marco Aurélio, bom dia a nossa convidada, a Natália. Parabéns pela criação do Departamento de Trânsito, até porque Riacho das Almas, mesmo sendo uma cidade hoje pequena, precisa ter regras e ordens, senão não cresce, tá? Essa é a mensagem do nosso querido Gildo José, né, aqui da Nova Caruaru. Também temos mensagem da Sandra Edson. Eficiência e competência é o nome da nossa querida Natália. Essa é a Sandra mandando uma mensagem para você. E a Gerlândia Gomes diz: Natália é uma menina de um coração enorme, uma menina de ouro e com uma competência incomparável. Muito feliz por você. Um abraço. Essa é a Gerlândia Gomes mandando mensagem aqui pra gente também na Rádio Cidade. E o Hélio Albuquerque diz assim: bom dia, Rádio Cidade, bom dia, grande Hélio. E ele diz: professor Marco Aurélio, como sempre, ótimas entrevistas, gostando muito da entrevista de hoje. Muito obrigado, Hélio. Hélio Albuquerque mandando um abraço pra gente aqui também, a gente devolve pro Super Hélio. Natália, você falou nas crianças, falou que tem essa contato com a Secretaria de Educação, né? Porque, para implementar um trabalho desse tem resistência. A gente já falou um pouquinho
pouquinho da resistência. Mas, para quem não tem a resistência para sempre, tem que começar a educar. A educação de adulto é uma coisa, a educação de criança é outra. Como é que está sendo esse trabalho? Vocês foram nas escolas, atingiram 7 mil alunos, tá? Mas como é que é isso? Como é que é a resposta desses meninos e meninas, né? Como é que eles estão? Como eles recebem isso? Da ideia de que o trânsito precisa ter organização. Como é que está sendo isso lá? A Secretaria de Riacho, né, é a Secretaria de Educação e Cultura. Então, a gente consegue ter um contato muito fácil com eles. Inclusive, com a diretora de Cultura, que é Emineide, a gente conseguiu fazer essa parceria, né? No Maio Amarelo, nós montamos a comissão de trânsito. Fizemos um grupo que são aquelas pessoas ali de todas as áreas, a parte da comunicação, parte do Departamento de Cultura, também representantes da Secretaria de Educação, justamente para a gente fazer um trabalho bem feito para conscientização de prevenção de acidentes de trânsito na cidade. E focar muito na questão da educação infantil. Só que a educação infantil ela é muito específica, né? Então, realmente, quem consegue chegar na criança é quem tem uma formação especializada nisso. Então, os próprios professores, a gente levou em consideração isso. Então, antes mesmo de começar o Maio Amarelo, nós nos reunimos com os gestores de todas as escolas do município, inclusive as particulares. Na Secretaria de Educação, a gente fez uma reunião, mostrou a importância do Maio Amarelo, né, dessa campanha do Maio Amarelo, e mostrou também a importância de se passar isso para os pequenos. Isso de todas as idades, assim, do menorzinho para o infantil, para o médio. E de todas as faixas etárias nas escolas. Então, a gente conseguiu realmente alcançar essa quantidade, né, em torno de 7 mil alunos, e dos menores aos maiores. E é importante a gente fazer isso justamente porque eles vão replicar nas suas casas, com seus tios, com seus vizinhos, com seus pais. E a gente tentando... Foi feita até de uma forma lúdica com os menores. A gente fez uma pista cenográfica, levou para as escolas, montou na quadra. A gente tinha os palhacinhos e colocou os palhacinhos. Tinha até a figura da morte, que era para mostrar que a gente tem que evitar isso aqui, gente. A gente fazia o que tem que ser feito na prática, colocava eles para participar também. Era uma coisa que eles gostavam de fazer, eles queriam... Quem vai participar? Todo mundo... Aí, era uma coisa que eles realmente estavam gostando. E isso foi feito dos menores para o fundamental, né? O infantil e fundamental. E com os maiores dos ensinos médios, a gente conseguiu, fez uma parceria com o SESC Senat, conseguimos palestrantes para fazer palestras com o público juvenil, né? Que até que com pessoas que vão para a escola com a sua própria moto. E a gente sabe que os jovens acabam fazendo mais besteira do que os próprios adultos, que os adultos acabam tendo um pouco mais de consciência, mas os jovens eles ainda estão naquela fase de rebeldia, aí fazendo manobras perigosas. Então a gente fez justamente também um trabalho com esses alunos para também chegar neles, conscientizar realmente e mostrar que os efeitos de decisões ruins que eles tomam no trânsito acaba afetando não somente eles, mas também a família deles, quem está esperando eles em casa. Então, a campanha do Maio Amarelo é uma campanha muito apelativa. A gente tem que realmente tocar no sentimento das pessoas para entender a importância de se tomar boas decisões no trânsito. Isso é verdade. São 3 segundos, às vezes, de imprudência que tem sequelas, né? Às vezes, inclusive, pelo resto da vida, né? Natália, olha só. E a questão dos motoqueiros e mototaxistas também, porque primeiro há um quadro muito grande de motos nas cidades aqui do Nordeste e do Agreste ainda mais. Que o Agreste Pernambuco, o número de motos em geral nas cidades é até maior do que o número de carros. Pela facilidade de ter, né, de comprar e de vender é mais fácil. Aí, isso é um dado. O segundo dado com tantas motos circulando, você tende a ter mais imprudências no trânsito e tal. Tem um trabalho específico para esse público também? Como é que vocês estão lidando, né, com esse público específico que é importante lá na cidade? Na cidade a gente tem uma grande quantidade de pessoas, de condutores em motocicletas, né? Então a gente
tenta orientar, junto com os agentes de trânsito, porque eles têm uma tendência de procurar o meio mais fácil, né? Porque a moto, ela dá essa facilidade de você procurar qualquer brechinha, a gente, né? Isso até subindo em cima das praças, para passar do outro lado. E tem muito também, assim, questão de, por ser uma moto, é pequenininha, eu consigo passar na contramão e não vai atrapalhar em nada. Sendo que isso é uma coisa que sempre os meninos estão pegando no pé, para não deixar, não abrir exceções. Porque aquela atitude de querer passar na contramão e achar que não vai dar em nada, sempre acaba dando em alguma coisa. Recentemente teve até um acidente, né, lá em Riacho, justamente por estar em alta velocidade e estar na contramão, acabou se acidentando e, graças a Deus, não aconteceu nada de grave, mas teve a questão do dano material, né? E isso é um dos menor dos piores, né? Mas a gente tenta orientar todo mundo em questão disso. E temos também uma quantidade muito grande de mototaxistas. É uma quantidade, assim, exorbitante. Então, é uma coisa que a gente está fazendo aos poucos. Primeiro, a gente tenta resolver a questão organizacional do trânsito. Assim que a gente consegue fazer, pelo menos, a nossa meta daquele período, vamos tentar organizar agora outra situação, dos loteiros, dos mototaxistas, que estão levando realmente as pessoas para outros lugares, né? Que estão conduzindo outras pessoas. Então, uma coisa que a gente está tentando entrar em contato com o Detran para fazer cursos justamente com esses mototaxistas. É uma coisa que a gente ainda está tentando para formalizar esses mototaxistas e deixar um espaço voltado para eles. Então, ainda está em fase de planejamento. Mas capacitações para esses públicos vão ocorrer? A gente está lutando para que ocorra antes de setembro. Então, a gente está tentando conseguir para formalizar os mototaxistas e eles não se sentirem assim, esquecidos. A gente pensa muito neles e quer que eles participem e estejam do nosso lado, porque quando a gente ajuda eles também tendem a ajudar a gente também em questão da organização do trânsito. Perfeitamente. Gente, a gente está ouvindo a Natália Tiburtino, diretora do Departamento de Trânsito de Riacho das Almas, conversando sobre a implementação de uma política pública desse tamanho, né, do trânsito inteiro, numa cidade, né, e isso é sempre muito interessante de acompanhar. Olha, a gente vai para o intervalo, mas em um minutinho a gente volta com o último bloco. Manhã Cidade. Você está ouvindo o Manhã Cidade, sua revista diária aqui na Rádio Cidade, com Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano. E Nevinha Cama, Mesa e Banho. Bom gosto e requinte para o seu bem-estar. Nutriaves Pet Center, com 2 unidades para facilitar a sua vida na hora de comprar alimentos, medicamentos, acessórios para o seu animal de estimação. Unidade 1, Rua Silvino Macedo. Unidade 2, Avenida Francisca Lira, Florencio, após a antiga Mansão Forró. Entregamos a domicílio. Siga nossas redes sociais e acompanhem todas as novidades. Descomplicar a hora de cuidar da saúde é essencial e em Caruaru você pode contar com o mais completo cartão saúde, o São Gabriel. Com ele você tem descontos no que precisar, exames, consultas e procedimentos médicos, além de acesso a mais de 600 profissionais de saúde credenciados na região. É por isso que quem tem o cartão saúde São Gabriel não precisa de outro. Cartão Saúde São Gabriel, Rua São Gabriel, 897 Caruaru, fone 3719-2897. Sua história é feita de muitas escolhas e trilhar o seu próprio caminho é uma delas. Na Uninasal, você lidera a sua história e escolhe como fazer sua graduação. EAD digital, estudando no seu ritmo, ou EAD ao vivo. Flexibilidade e interação com o professor em tempo real. Mensalidades a partir de R$ 140,24. E ainda conta com a formação mais rápida do mercado. Graduação a partir de 18 meses. Inscreva-se em uninasal.edu.br. Uninasal, aprendizado que forma líderes. Você
sabia que começou o Festival de Inverno da P-Bebidas e está com ofertas imperdíveis? Isso mesmo, na compra de 6 unidades de vinho, você ganha 6% de desconto e na compra de 12 unidades, 12% de desconto. Promoção válida para rótulos que não estão promocionados e os vinhos são da sua escolha. Vai perder essa? Eu aposto que não. A P-Bebidas, sempre com os melhores rótulos para você. Promoção válida por tempo limitado. Consulte as condições e disponibilidade dos produtos em nossas lojas ou nas redes sociais. Rádio Cidade. Está no ar o Reinado da Cultura no Agreste Pernambucano. É permitido se encantar com o reizado, com as tradições quilombolas, com a memória do mestre Gonzaga. Está liberado circular por Garanhuns e viajar na diversidade de sons, cores, aromas e sabores. Artistas locais, atrações nacionais, vários ritmos e vozes. 31º Festival de Inverno de Garanhuns. A cultura reina! De 21 a 30 de julho. Governo de Pernambuco. Estado de mudança. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Rádio Cidade. Na Rádio Cidade, 11h50. Você está ouvindo o Manhã Cidade, sua revista diária aqui na Rádio Cidade, com Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano. E Nevinha Cama, Mesa e Banho. Bom gosto e requinte para o seu bem-estar. Manhã Cidade. Onze horas e 51 na Rádio Cidade. Estamos no Momento Cidade Entrevista dentro do Manhã Cidade. Terceiro e último bloco aqui da entrevista, recebendo a Natália Tiburtino. Ela é diretora do Departamento de Trânsito Municipal lá de Riacho das Almas. E olha, tem uma mensagem, Natália, interessante. O José Florencio, né? Ele diz: bom dia, professor Marco Aurélio, bom dia a todos que fazem a Rádio Cidade. Quero aqui dar os parabéns à Natália pelo excelente trabalho à frente do Departamento de Trânsito e dizer que estou ansioso, né, para que essa autarquia possa logo atuar de forma efetiva, para juntos podermos tentar organizar os transportes complementares da cidade, os quais, no meu entender, vem causando alguns transtornos. Esse é o Zé Florencio da Colap, né? Acredito que é uma cooperativa, não é isso? É a cooperativa associada justamente aos loteiros. Pronto, e aí essa palavra é muito interessante porque quando ele diz atuar de forma mais efetiva, é a possibilidade, inclusive, vocês estão na educação, na organização, no planejamento e na educação. Isso. Mas também a atuação, né, de efetivamente da multa, quando isso vai... Quando é que isso pode ocorrer, Natália? A gente consegue efetivar a nossa fiscalização, né? Efetivar, quando eu digo, seria realmente autuar os condutores que não estão tendo uma boa conduta no trânsito. Então, a gente consegue fazer isso com a sinalização em pelo menos 80%. Então, é uma coisa que a gente está trabalhando para fazer a inclusão no Sistema Nacional de Trânsito. E a gente tem uma perspectiva de, pelo menos até final do ano, a gente conseguir atingir essa marca de 80% da sinalização implantada. E assim a gente conseguir se inserir no Sistema Nacional para a gente conseguir realmente fazer essa fiscalização efetiva, que é uma coisa que precisa ser feita. Então, as pessoas... mas o Departamento de Trânsito foi implantado para pegar... Fazer a autuação e multar as pessoas. Mas a intenção não é isso. A intenção é organizar. Só que a gente sabe que quando o pessoal não aprende no amor, acaba aprendendo na dor. Né? Eu sempre digo isso. E precisa ser feito justamente para os casos que não tem jeito. A gente está quase há mais de um ano, né, na parte educativa, e se a educação a gente está orientando certinho, e mesmo assim existe a resistência, as pessoas não querem entender, realmente a organização não tem como ser feita de outra forma se não for com a fiscalização efetiva. E olha, e os recursos para manter o departamento, de onde vem? O recurso, ele está dentro da Secretaria de Administração e todos esses valores, recurso voltado para o Departamento de Trânsito, ele é de recurso próprio da Prefeitura. Então, a gente está tentando ver meios com agora a Secretaria
estadual, né, com o governo do estado, para conseguir recurso também, para a gente conseguir finalizar, pelo menos a sinalização, e conseguir se incluir no sistema nacional. Mas atualmente está sendo a maior parte com recurso próprio da prefeitura. Perfeito. E assim sendo, também abrir concursos, tá? Como você falou no começo da entrevista, queria tomar esse ponto. Vai ter concurso, né, para agente de trânsito e para o pessoal administrativo do departamento? Vai ter o concurso, já foi aprovado na Câmara, inclusive, e estamos ainda em fase de selecionar, acredito, que a empresa responsável que vai fazer a seleção, banca, né? A famosa banca, isso, né? A famosa banca, para lançar o edital. E assim que lançar o edital, a gente não tem previsão de quando isso vai acontecer, mas logo em breve isso já está acontecendo. E, inclusive, vai abrir 3 vagas, né, para o Departamento de Trânsito, para ser agente de trânsito, realmente. E a gente espera que esse concurso ajude esses novos agentes, né, eles vão vir justamente para somar. E é uma coisa que a gente precisa, está esperando muito para que a gente melhore realmente cada vez mais a questão do trânsito em Riacho. Isso é importante. Pois bem, Natália, a gente está entendendo como que funciona, né, o trânsito em Riacho a partir de agora. Já queria agradecer sua presença. A gente está chegando no final da entrevista, tá? Com a presença da Natália Tiburtino. Mas, Natália, para terminar a entrevista, né, perguntar a você o seguinte: a cidade está... como é que você avalia, né, a cidade antes do departamento e a cidade depois da... Eu sei, ainda não autua com relação à multa, ainda tem essas restrições, mas faz um balanço, né? Riacho antes de um departamento de trânsito e Riacho agora. O que mudou efetivamente? Eu sempre encontro alguém na rua e às vezes as pessoas falam assim: Natália, tá faltando os meninos lá no cruzamento da prefeitura, porque aqui tá um caos. Eles estão lá no centro e aqui tá descoberto. Então, e essa fala, a gente já entende que a pessoa sabe que na presença dos agentes, enquanto eles estiverem, ali está organizado, né? Então, já vê que está funcionando quando eles estão presentes. Quando eles não estão presentes, por exemplo, toda segunda-feira, eles estão sempre na parte da feira. Eles estão ausentes do centro. E aí a gente vê que o caos na segunda-feira no centro, ele é bem pior. Entendeu? Então, a gente já vê a melhoria da presença dos agentes. E as pessoas entendem que, na ausência deles, ali vira um caos. Então, o pessoal tem muito isso, né? Obedece isso. Quando vê. Tá vendo guarda? Então vou obedecer. Isso, né? Exatamente. Tem muito isso ainda. Então, a gente sabe. Então, é uma coisa que está sendo realmente... a gente vê os resultados. Embora muita gente ainda não olhe com bons olhos, às vezes os meninos eles têm que tomar alguma atitude um pouco mais enérgica para conseguir, de fato, o que tem que ser feito naquela hora. Às vezes, um carro que parou em fila dupla, às vezes eles têm que tomar realmente uma iniciativa mais enérgica para conseguir, de fato, destravar o trânsito. Perfeito. Porque eles estão ali realmente para organizar o trânsito. Então, muita gente não entende. Detalhe, para terminar, não tem... vai ser instalada câmeras, eu não estou falando de, como em Caruaru, radares, eu estou falando mesmo de câmeras, uma vez ou outra, justamente para ajudar vocês a analisar o tráfego. A gente já tem um sistema de monitoramento na cidade que é voltado também à segurança da própria cidade, mas ela é feita também pelo próprio órgão ali da prefeitura. Então, a gente, até com parceria com os meninos do TI, que eles que ficam responsáveis pelo sistema de monitoramento, a gente está sempre também olhando e vendo e coletando dados, né? Porque às vezes, na prática, a gente vê uma coisa, mas nas câmeras, longe dos meninos, na ausência deles, é que a gente vê o que é que realmente acontece. Então, é uma coisa que a gente já tem acesso a esse sistema de monitoramento. Para poder fazer intervenções, não é isso? Isso. Então, Natália, queria agradecer, então, tua presença aqui
no Cidade Entrevista, dizer o seguinte, que é importante a gente também conversar sobre isso. Trânsito não é um problema só de Recife ou Caruaru, que são cidades maiores, muito pelo contrário, todo mundo é responsável pelo trânsito, desde quando sai de casa, né, como a gente estava falando nos bastidores, até quando está dirigindo, não é só quando está dirigindo, é como pedestre também, mas assim, fica à vontade para que a gente possa voltar outro momento, mais na frente tem outras ações que vocês estão fazendo para a gente conversar aqui sobre o trânsito e, no caso, o trânsito em Riacho das Almas, tá bom? Eu que agradeço o espaço e eu gostaria de agradecer também ao prefeito Deofílio, né, por ter dado essa confiança de exercer esse trabalho no Departamento de Trânsito de Riacho, e a gente está sempre tentando melhorar e ouvindo todo mundo. Então, sempre que alguma pessoa tiver alguma crítica, alguma sugestão, sempre nos procure, que a gente vai estar procurando melhorar cada vez mais. E obrigado pelo espaço. Perfeitamente. Gente, recebemos aí a Natália Tiburtino, diretora do Departamento de Trânsito de Riacho das Almas, para conversar um pouquinho sobre o trânsito em Riacho das Almas. Olha, vocês vão ficar agora com o Pra Relaxar, maravilhoso para relaxar. A seleção de músicas é sempre, né, a melhor que tem, tá bom? Tem daqui a pouco Toca Todas com o nosso querido Lucas Medeiros. Tem também o Futebol 5 da tarde. Aí a programação segue recheada. E eu, no caso, volto amanhã no Café Forró e Política, também com o Lucas, tá? Eu entro às 6h30 da manhã, mas ele chega às 6 da manhã aqui animando aí a galera. E claro, amanhã é dia de Manhã Cidade também. Eu participo do Manhã Cidade com, né, o resumo da política. Amanhã não tem Cidade Entrevista, gente, mas a gente volta na segunda-feira, 11 da manhã, se Deus quiser. Manhã Cidade.